Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios. Use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Por certo que você já ouviu falar que o homem é formado por corpo, alma e espírito. Isto, através da perspectiva teológica antropológica, é chamado de tricotomia, que o homem é dividido em três partes: corpo, alma e espírito. Mas veja bem, nem tudo é o que parece ser. Como assim você irá afirmar? Veja por você mesmo que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 47, onde diz: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pode parar por aqui. Como assim a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador? Isso significa que Maria tinha uma alma, que Maria tinha um espírito e que Maria tinha um corpo. Isso significa que nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Mas você afirmará, mas o que tem a ver isto, Darley? Absolutamente tudo. Se eu tenho uma caneta, isso significa que eu não sou a caneta. Se eu tenho um corpo, uma alma e um espírito, isso significa que eu não sou o corpo, que eu não sou a alma e muito menos o espírito. Você consegue entender, meu amigo, que você foi enganado até aqui? Você agiu no automático, nunca parou para prestar atenção nestes detalhes, mas hoje chegou o dia de você descobrir toda a verdade, que você não é o corpo, nem a alma, nem o espírito. Então a pergunta que fica é: quem exatamente você é? O que você é? Vamos ver? Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Está escrito: O meu espírito não agirá para sempre no homem. Veja, semelhanças. Assim como o homem tem um espírito, Deus também tem um espírito. Isso significa que Deus também não é o espírito. Também está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Está vendo? O Espírito do Senhor. Veja, que tudo que Deus tem, o homem também tem. Como assim? Veja. Livro de Levítico, capítulo 26, versículo 11. E porei o meu tabernáculo, disse o Senhor, no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. Assim como o homem tem um corpo, uma alma e um espírito, Deus também, meu querido amigo. Até porque no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, está escrito: Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, não vamos nos apegar unicamente ao Velho Testamento. Vamos pegar o Velho e o Novo. Sim, meu amigo, para que não haja dúvidas em seu coração. Assim como o homem tem um corpo, tem uma alma e um espírito, o mesmo se repete com o Senhor. Até porque no livro de Êxodo, capítulo 33, versículos 23, está escrito: E tirando, disse o Senhor, a minha mão, veja, Deus tem uma mão, tem um corpo, me verás pelas costas. Deus também tem um corpo, uma alma e um espírito, tal como o homem. Mas Deus não é o corpo, nem a alma, e muito menos o espírito. O mesmo se aplica a você. Até porque no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 5, está escrito: Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, fora da minha pessoa, não há Deus. Veja, que Deus também possui um corpo. A pergunta que se levanta é: quem é o Espírito de Deus? O que é a alma de Deus? E qual é o corpo de Deus? Vamos ver? Livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, está escrito: Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando no escuro o encontrasse, ainda que Deus não está longe de cada um de nós. Por quê? Porque em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí,
Nós vivemos, nos movemos, existimos através deste corpo humano. Por acaso este corpo humano é o corpo do Deus vivo? Bingo, meu querido amigo. Ou não, você nunca ouviu falar? No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27, disse Paulo, ora, vós sois o corpo de Cristo. Aqui está o corpo do Senhor. Espera aí. Se este é o corpo de Deus, então o Espírito que está no homem é o Espírito de Deus? A minha alma é a alma do Senhor? Bingo, meu querido amigo. Por isso que Deus tem sofrido através de você. Por isso que Cristo levou as suas enfermidades, suas dores. Ele sofre através da sua alma, através do seu corpo, através do seu espírito. Pois o seu corpo, a sua alma e o seu espírito é o corpo, a alma e o espírito do Senhor. Espera aí. Então este é o templo de Deus, aonde Deus habita? Espera aí. Mas quem habita no corpo não somos nós? Então quem é o homem? Se o corpo é seu, a alma é sua, o espírito é seu. Mas diz as Escrituras que tais pertencem ao Senhor. Quem exatamente é o Senhor Deus? Deus é o verbo, a palavra. Descreva-se a si mesmo, quem você é. O que é você que está habitando no corpo? Não é a palavra, o pensamento, a imaginação? Se você é a palavra, se você é o Espírito de Deus, você é a alma de Deus, o corpo de Deus, quem exatamente você é neste plano físico? A resposta é simples. Você é a encarnação do Deus vivo. Pois foi o verbo que se fez carne, toda a carne é Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso, disse o salmista, desperta, ó Senhor, porque dormes? Pois Deus se deitou dentro do homem para dormir. E ele está sonhando neste exato momento que ele é você. Você ainda não entendeu, meu amigo, este mistério? Então vamos nos aprofundar exatamente sobre isto. Se você não é o corpo, nem a alma, nem o espírito, então, eu te pergunto, por que exatamente os seres humanos esperam que Deus venha salvá-los? Se você não é o que está aqui neste plano físico, corpo, alma e espírito estão aqui. Mas se há corpo natural aqui na terra, há também corpo espiritual nos céus. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Isso está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 44 a 47. Da mesma forma que você não sai da cama para entrar dentro do sonho. O que está dentro do sonho é apenas a manifestação do seu ser. Lá existe um corpo semelhante ao seu, na vida real. Da mesma forma, este corpo é apenas uma sombra, um reflexo daquele que está nos céus. Isso significa que espiritualmente você nunca saiu dos céus. Então, este corpo, esta alma e este espírito não tem valor algum para o Senhor. Como assim você irá afirmar? Veja por você mesmo que está registrado no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 17. Diante da presença do Eterno. Todas as nações, todas, juntas, são como nada. Para ele, os seres humanos são sem valor e menos do que nada. Todos os seres humanos não possuem valor algum. Agora, se o corpo, a alma e o espírito não têm valor algum para Deus, repito, para Deus, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito não têm valor algum. Porque o homem não é o corpo, nem a alma, nem o espírito. Por que exatamente Deus estaria interessado em salvar o joio? Não, meu amigo. O joio foi predestinado para a destruição. O seu verdadeiro ser nunca saiu da eternidade. Naquele dia, disse o Senhor, entendereis que eu estou no meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Se você está junto de Deus naquele dia, você vai entender que você nunca saiu da eternidade. Nunca. Humanamente falando, você está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Espiritualmente falando, você nunca saiu da eternidade. Você ainda não entendeu? No Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 25 a 26, está escrito: quem poderá, pois, salvar-se? Perguntaram os discípulos a Jesus. E Jesus, olhando para eles, disse aos homens: é isto impossível. Impossível. Deus não tem interesse em algum em salvar o corpo, a alma ou o espírito do homem. Pois você não é o corpo, nem a alma, nem o espírito. Pois se você tem um corpo, se você tem uma alma, se você tem um espírito, é porque você não é o corpo, nem a alma, nem o espírito. Da mesma forma que se eu tenho uma caneta,
Isso não significa que eu seja a caneta. Um exemplo simples, mas eficaz para abrir o seu entendimento. Até porque no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Isso significa que o espírito, a alma e o corpo não é a sua vida. A sua vida é Cristo, que precisa se manifestar. Então, se está escrito que a nossa vida está oculta, guardada com Cristo em Deus, o que exatamente você está tentando salvar aqui na Terra? Pense! Se a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira vida está oculta, guardada com Cristo em Deus, estamos falando do segundo homem que é o Senhor dos céus. Se a sua verdadeira vida está oculta com Cristo em Deus, o que você está tentando salvar não é exatamente você. Você está tentando salvar o objeto, o corpo, a alma e o espírito. É apenas exatamente o personagem que você se utiliza para existir dentro do sonho de Deus. Pois este é o sonho de Deus, pois está escrito: desperta ao Senhor, porque dormes. Por isso que no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 20, disse Paulo: já não sou mais eu quem vive. Mas, após o despertar da consciência de Paulo dentro do sonho de Deus, disse ele: já não sou mais eu quem vive, mas agora é Cristo que vive em mim. Se não era mais Paulo, então não era mais o corpo, a alma ou o espírito que estava no controle. Não, meu amigo. Corpo, alma e espírito é um objeto, é um veículo que o homem se utiliza para existir neste lugar. Mas a pergunta é: quem exatamente é o homem? Bom, você precisa entender, em primeiro lugar, que a história dos evangelistas foi contada na terceira pessoa. Eles descreveram exatamente os eventos que se desenrolaram dentro deles. A história de Jesus é a sua história se desdobrando no espaço-tempo, tal como ocorreu com cada um deles. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 8 ao 9, está escrito: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Talvez seja isso que você tem buscado até aqui, ter um encontro em particular com o Senhor. Veja, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Pergunta: quem exatamente é Cristo? Porque uma vez que você venha encontrar a Cristo, você estará diante da presença do Deus Altíssimo. Vamos ver exatamente quem é Cristo? Livro de Romanos, capítulo 10, versículos 6 a 8. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo do alto. Mas que diz? A palavra que é Cristo está junto de ti, aqui na tua boca, aqui na tua consciência. Espera aí. Cristo é a palavra? Mas nós somos a palavra, que está aqui na consciência, que está aqui na boca. Então, você acabou de encontrar o Senhor? Pois o Pai e o Filho são um só. Se o Filho é a palavra e você é a palavra, se Deus é o verbo e você é o verbo, quem exatamente você é? Você ainda não entendeu? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Se desde o princípio a palavra está com você, então isso significa que o seu corpo é o corpo de Deus. Isso significa que você é a palavra encarnada. Espera aí, mas este é o corpo de Cristo de fato. Este é o templo de Deus, a pessoa de Deus, onde Deus habita. Então, se é você que habita no corpo e você é a palavra, então você é o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Agora, o que pega aqui é que a palavra que está dentro do sonho é apenas uma representação do verdadeiro. Quando você está consciente dentro do sonho, você se esquece da sua verdadeira identidade no mundo real. E é exatamente isso que está acontecendo neste exato momento. Por isso está escrito no livro de Romanos, capítulo 14, versículos 7 ao 8. Disse Paulo: porque de nenhum de nós, repito, porque nenhum de nós, disse Paulo, vive para si, e nenhum morre para si. De sorte que quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Ou seja, o corpo, a alma e o espírito pertencem ao Senhor. Mas espera aí,
O corpo, a alma e o espírito pertencem a você. Logo, quem é você? Senão o próprio Deus, a própria palavra, o próprio verbo, o próprio espírito se desdobrando no espaço-tempo. Mas não se esqueça, você tem um corpo, você tem uma alma, você tem um espírito. Este corpo, esta alma e este espírito é apenas uma sombra daquilo que está nos céus.